Olá! Na nossa disciplina de Estrutura das Demonstrações Contábeis 1, nós estamos apresentando a vocês a estrutura do balanço patrimonial. Como nós já apresentamos para vocês o ativo não circulante e informamos que existem algumas contas que vão diminuir o valor das informações registradas nesse grupo, hoje nós vamos apresentar a vocês, então, quais são esses 3 elementos que normalmente diminuem o valor dos valores já registrados no ativo não circulante, que são depreciação, amortização e a exaustão. Então, nós vamos começar com a estrutura do balanço patrimonial, destacando aqui que esses 3 elementos, eles poderão, que essas 3 contas, investimento imobilizado e intangível, são as contas do ativo não circulante que tem contas redutoras ou diminutivas. O investimento é a conta com a perda com o investimento, caso isso aconteça, e o imobilizado e o intangível são as contas que nós vamos apresentar agora, depreciação, amortização e a exaustão. Aí nós temos aí a primeira informação. O que é a depreciação? A depreciação, ela ocorre porque nós compramos determinados objetos, que são bens materiais, que têm corpo, e esse material, quando nós adquirimos, ele tem uma configuração nova. À medida que nós vamos utilizando, ele vai envelhecendo. Nesse sentido, então nós temos que fazer o cálculo monetariamente, desse envelhecimento, dessa perda de vida útil. Por isso que a gente faz, então, a depreciação, que é a diminuição do valor de bens materiais que já foram registrados no balanço patrimonial, lá no grupo não circulante. Na sequência, nós temos aí quais são os motivos que nos levam a fazer o registro da depreciação. Então, nós temos 3 elementos que são as causas que poderão ser identificadas as causas da depreciação. É o desgaste pelo uso, né? Nós utilizamos o objeto, ele vai se desgastando, a ação do próprio tempo e quando ele fica obsoleto porque surgiu uma tecnologia mais atualizada. Mas existem alguns objetos que não sofrem essa depreciação. Por exemplo, os terrenos, a gente não deprecia. Nós temos também as obras de artes, que com o tempo, algumas obras de arte, elas passam a ter um maior valor. E nós temos também os prédios desocupados, que eles também não são depreciados. Então, nós temos 3 elementos que, ao invés de diminuir o seu valor com o tempo, em alguns momentos eles fazem valorizar. Na sequência, nós temos aí quais são os métodos, né, que nós adotamos para realizar o cálculo da depreciação? Então, é um método linear, ou seja, nós vamos usar uma taxa, que é um percentual que está previsto em lei, e essa taxa, ela leva em consideração essa vida útil que o bem possui e que o fornecedor normalmente informa. E então, nós temos, e o que é a vida útil? Então, a vida útil é o tempo que um determinado objeto de acordo com os seus fornecedores, executará todas as suas atividades em perfeitas condições de uso. E quais são os tipos de depreciação? Então, nós temos a depreciação normal, que é quando a gente utiliza o bem por 8 horas, que é o horário comercial, mas nós temos também a depreciação acelerada, quando a empresa utiliza esse mesmo bem quase de forma ininterrupta, por 16 horas ou por 24 horas. E aí, quais são as taxas, né? Quais são os percentuais que estão previstos na legislação? Então, aqui alguns exemplos. Se você pegar o anexo da legislação do imposto de renda, você vai encontrar todos aqueles percentuais e os respectivos objetos a qual ela está legislando. Então, uma moto, normalmente a lei entende que a vida útil dela é de 4 anos, portanto a taxa de depreciação anual vai ser de 25%. O veículo, a vida útil será de 5 anos, portanto a nossa taxa é de 20%. E os móveis, a vida útil de 10 anos e por isso anualmente nós vamos depreciar 10% do valor de aquisição.
Mas como é que nós fazemos o cálculo, então, da depreciação? Eu pego o valor do objeto, que consta na nota fiscal de aquisição, e multiplico pela taxa. Então, se você comprou um móvel por R$ 100, você multiplica esse valor por 10% e você vai achar o valor da depreciação daquele ano que deverá ser contabilizada nos nossos demonstrativos contábeis. Só que após o cálculo, nós devemos fazer o registro. E como é que a gente registra? Você vai fazer as duas perguntas. De onde vem os R$ 10 e para onde foi esse valor? De onde vem é o crédito. Então, ele está vindo da depreciação que vai se acumulando ano após ano. E para onde vai esse valor? É uma pequena perda que nós vamos ter, monetariamente falando. Então, ela vai para uma despesa chamada depreciação. E assim, nós explicamos o conceito, o cálculo e as taxas de depreciação. Agora vamos começar a falar sobre a amortização. Então, o que é a amortização? É um valor, né, que nós vamos ter que calcular em cima dos direitos e de bens imateriais, só que eles terão uma duração limitada. Quais são as causas da amortização? É o uso desse direito ou o uso desse bem. Então, à medida que você vai utilizando, nós temos que evidenciar qual é a amortização desse bem imaterial. Itens que sofrem a amortização. Então, bem que você comprou e que tem um uso limitado. Exemplo, quando você faz benfeitorias em um imóvel alugado. Então, você gasta dinheiro reformando esse imóvel e ele tem um prazo determinado para você utilizar. Então, é conveniente que você registre a amortização dessa benfeitoria. E direitos, quando você adquire uma marca. Você vai representar uma determinada marca em uma determinada região e, normalmente, o contrato tem um prazo determinado. Então, você tem que fazer a amortização por estar utilizando aquela marca. Exemplos de elementos ou de bens que sofrem amortização. Então, as patentes, né, registradas em consequência de invenções, nós temos os direitos autorais, as licenças e as autorizações, as despesas com a organização e com a modernização da entidade. E quais são os prazos para amortizar? Segundo o regulamento do imposto de renda, no seu artigo 268, a amortização ela acontece num prazo mínimo de 5 anos. Esse é o prazo que, pela lei do imposto de renda, nós devemos obedecer para fazer a amortização. E pela lei das sociedades por ações, que é a lei 6.404, nós não podemos amortizar com um prazo superior a 10 anos de uso desse objeto. Então, exemplificando os prazos admitidos para nós fazermos a amortização de elementos que são classificados como despesas, então é de 5 anos, aí a taxa de 20% ao ano, e quando essa despesa for de 10 anos, vai ser 20% ao ano. E as benfeitorias e as marcas é pelo tempo de validade. E para nós calcularmos o valor da amortização, você pega o valor da benfeitoria, multiplica pela taxa e você vai encontrar o valor que você terá que registrar. E o registro será feito creditando a amortização acumulada e debitando a despesa. E o último elemento é a exaustão. Então, o que é a exaustão? É quando um objeto diminui de valor em consequência do seu uso. Mas que tipo de objeto? As florestas e os elementos minerais. E quais são as causas da exaustão? É porque a população faz uma exploração daqueles minérios ou recursos florestais, aproveita esses recursos ou extrai para usos futuros. Quais são os itens que sofrem a exaustão? Então, nós temos aí como exemplo de recurso mineral, o carvão, a argila, a pedra, o ferro, e como recurso florestal, nós temos aí as florestas de eucaliptos e de pinheiro. Quais são os prazos para exaurir? Então, se você tem dois tipos de prazo. O da concessão, você vai pegar o valor que você obteve por essa concessão e vai dividir pelo prazo, a quantidade de anos ou de meses que você vai poder utilizar. Aí você vai achar o valor anual. Ou você pode calcular através da produção e da poçança. Então, você vai pegar o volume que você extraiu daquele minério,
e vai dividir pela possança. A possança é a capacidade daquele terreno gerar uma determinada quantidade de minérios. Então, quando você fizer essa divisão do que você extraiu com a capacidade máxima permitida, você vai achar o percentual. Aí você pega esse percentual e multiplica pelo contrato que você obteve para extrair esses recursos. E para nós registrarmos, creditamos a exaustão acumulada e debitamos a despesa com a exaustão. E aí, exemplificando, para finalizar, então nós temos aqui, o investimento sofre essa perda com o investimento, aí o imobilizado, o veículo, que é bem material, sofre a depreciação, o eucalipto sofre a exaustão e marcas sofre a amortização. Como tarefa de casa, novamente temos aí o fórum, participe do fórum, responda às atividades online. E para a próxima aula nós vamos ver o passivo dentro do balanço patrimonial.